A paz, vocês estão aí? Tá tudo bem? Glória a Deus. O que você está gravando, filha? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje não é um culto normal, é uma conferência, é um congresso. A intenção quando a gente faz um congresso, minha, a intenção do pastor, de todo mundo que se envolveu, a intenção é que venha quem quer aprender de Jesus. Venha quem quer aprender da palavra. Obrigado, então. Eu não vou me preocupar hoje muito com o tempo, porque eu vou falar o que o Senhor mandar. Não estou muito preocupado se você não vai gostar de algumas coisas que você vai ouvir, porque tem gente que gosta daquela pregação de vitória, né? Ah, eu quero receber um carro novo, casamento, isso não é... Quem gritou isso aí está homem de ferro. Você recebeu de Deus um carro, filho, reclama não. E eu quero, gente, meu sonho é ver um povo que conhece a palavra, meu Deus do céu. Que chega alguém para falar alguma besteira, você vira e fala, não é isso que está escrito não, porque de acordo com a palavra de Deus, e meu Deus, que delícia que é isso. Então, o tema do congresso é deep. Para quem não sabe, deep é profundo. Uau, tive que pesquisar no Google Translator. Deep significa profundidade, é uma palavra para te levar na profundidade. Qual? No meu dia hoje será uma profundidade do conhecimento de Deus. Abre junto comigo aí, Romanos capítulo 8. Gente, que legal, eu tinha escrito bonitinho os tópicos, sumiu tudo. Que loucura, já entendi, Senhor, é para ir o que o Senhor quiser, amém. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30 vai ser a base da palavra de hoje, amém? Uou, tem 2 crentes! Já multiplicamos para 5. Amém. Deixa eu engolir meu chiclete, peraí. Gente, travou aqui, mentira. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que Deus predestinou, a estes também chamou. Aos que Deus chamou, a estes ele também justificou. E aos que ele justificou, a estes também glorificou. Feche os olhinhos rapidinho. Papai querido, Santo Deus, como nós te amamos, ó Pai. Pai, e eu sou grato a Ti, Senhor, por esses cultos fora de domingo, Pai. Esses dias como sexta, sábado, enfim, quando a gente marca um congresso, porque vem quem está interessado em aprender de verdade, Pai. E eu creio, Senhor, que tudo no reino de Deus começa com interesse. E eu quero te pedir hoje, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor recompense cada um dos que estão aqui, cada um dos que está aqui, que o Senhor recompense, Pai, revelando hoje um pouco mais da sua glória, Pai, através da sua palavra, que a gente saia daqui hoje sabendo um pouquinho mais quem o Senhor é e por consequência mais encantado pelo seu amor, Pai, em nome de Jesus, amém? Amém. Todo mundo conhece um louvor, gente, o chiclete está na minha garganta mesmo, que horror. Pronto, agora foi. Todo mundo conhece um louvor de uma amada nossa chamada Gabriela Rocha, que diz assim: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde... Sabe o que é interessante? Eu estava há umas 3 semanas atrás, eu estava em São Bernardo pregando e começaram a cantar esse louvor, e eu via gente, leva-me mais perto, gente que se entregava assim durante o louvor. E eu fiquei pensando nessa afirmação, leva-me mais fundo, né? Tudo a ver com o tema, leva-me mais deep, uau, leva-me mais fundo, leva-me mais fundo. Só que aí eu comecei a falar, Senhor, não está tão certo esse negócio, porque não depende só do Senhor te levar mais fundo. Olha aí, eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu vou usar alguns termos de teologia, porque igual eu falei hoje, vocês vão aprender. A teologia, ela divide a ação de Deus em 2 partes.
A primeira ação de Deus é chamada de ação monérgica. Repete aí comigo, ação monérgica. A Eli não gosta do meu monérgica, mas eu não consigo falar monérgica. Essa é uma parte da ação. A outra ação é chamada sinérgica. Repete aí, sinérgica. O que difere uma da outra? Gente, quando é alguma coisa que Deus faz pelo homem, quando parte dele em direção ao homem, isso é uma ação monérgica, porque vem de Deus até mim. Lembra de monarca, lembra de rei. É uma ação do rei para a gente. Nós não podemos fazer nada quanto a isso. É 100% Deus quem faz. Isso é uma ação monérgica. Mas tem coisas que são responsabilidade minha e sua, que Deus espera que nós façamos. Deus espera que nós tenhamos postura. Essas ações que dependem da minha atitude e da sua atitude são as ações sinérgicas. Está entendendo? Monérgico é o que sai do coração de Deus e vem até nós. Sinérgico é o que parte da minha vontade, parte da minha postura, parte da minha decisão e encontra o Senhor logo após eu tomar a minha postura. Vocês estão entendendo? O texto de Romanos 8, ele é um dos textos mais cheios de promessa da palavra. O capítulo inteiro de Romanos 8, eu acho que Paulo, todas as escrituras são inspiradas, mas nessa escritura Paulo estava inspirado em dobro. Eu não sei o que ele fez naquele dia para ele estar tão bem para escrever Romanos capítulo 8. O texto de Romanos capítulo 8, ele é um texto que, se você for ver desde o começo, ele é totalmente monérgico. O texto inteiro está mostrando o que Deus faz por você, o que parte de Deus para a sua vida, o que Deus vai fazer para transformar uma criatura em filho, a partir do momento que a gente crê. E o interessante é que, para mim, o coração desse texto está no verso 29 e 30. Bota aí para mim de novo, Andrezão, faz a gentileza, que eu quero que vocês vejam o 30 em preferência. Tem como deixar só ele? Só o 30? Fica mais fácil de ler. Olha aí. Aí ele mostra 4 atitudes. Ele fala assim, ó: aos que Deus predestinou, primeira; a estes ele chamou, segunda atitude; a estes justificou, a terceira; e a estes glorificou. 4 pontos de ação de Deus para nós. Aí são só ações monérgicas, e vou explicar por quê. Primeiro de tudo, o que é predestinação? Eu poderia entrar num ramo mais calvinista, num ramo mais arminiano. Isso, o que quer dizer? Os calvinistas são pessoas que seguem os pensamentos de um teólogo chamado João Calvino. Os arminianos são pessoas que seguem alguns pontos teológicos de Jacob Armínio. Eu não vou entrar agora, porque não daria tempo, eu precisaria de umas 2 horas para mostrar os pontos diferentes de cada um, mas eles diferem muito no quesito de predestinação. O pensamento mais calvinista diz o quê? Por exemplo, qual é o seu nome? Vinícius, o Vini. Ah, você que é o Vini? Olha que viagem. Gente, eu estou muito besta, né? É a barba, você deixou crescer a barba, hein? O Vini, o calvinista vai dizer isso, que se o Vini, ele é predestinado por Deus, ele vai ser salvo, ponto. Agora, como é que é o seu nome? Gabriela. Gabriela Lê, com L ou 2 L's. Chique. O Vini está predestinado ao céu. Então, independente do que aconteça, em determinado momento o Senhor vai resgatar, ele vai ser salvo, porque ele é predestinado. Isso o calvinista crê. Por outro lado, a Gabriele nunca vai querer a Deus, porque se ela está predestinada ao inferno, filha, não tem o que fazer. Você se lascou, você vai sentar no colo do capeta, já era. Isso é um pensamento calvinista. O armínio, ele já é um pouco mais agressivo de outro lado. Enquanto eu acho que um é muito agressivo para cá, eu acho que o outro é muito para lá. Eu preciso ficar no meio. O arminiano, ele vai falar o quê? Que se o Vini for predestinado ao céu, ele tem que até o último segundo não pecar. Porque ainda que você seja predestinado, se na hora que Jesus vai voltar daqui 1 segundo, se você chutar e falar um palavrão, Jesus voltou, você vai para o inferno. Você fez tudo direitinho, mas na última hora você fez besteira, vai para o inferno. Então são pensamentos extremos para os dois lados. Eu não creio em nenhum desses dois. Como que eu creio, e eu conversei com o pastor, eu vejo que a gente tem a mesma visão. Eu creio que existe um grande predestinado. Porque entenda bem, predestinar
significa destinar antes, é antes. Então eu creio que o único predestinado mesmo na Bíblia é Jesus, porque Jesus ele é o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então Cristo é o predestinado de Deus, e a partir do momento em que eu sou um com Ele, eu me torno predestinado também, porque Ele é. Vocês estão entendendo? Se eu vier a crer no meu Senhor, se eu vier a crer que Jesus Cristo é o Senhor, e eu me torno um com Ele, porque esse é o verdadeiro batismo. Não confunda que o batismo que a Bíblia manda é o batismo das águas, porque se você não creu em Jesus, o batismo das águas não serviu para nada. Você entrou ímpio seco e saiu ímpio molhado, não resolveu nada na sua vida. O batismo verdadeiro é aquele momento em que na sua mente a palavra de Deus ela entrou pelos ouvidos, né? Porque a gente não tem como ouvir por outro órgão, a gente ouve pelo ouvido, ela vem na mente, faz sentido e cai no coração, e aquilo transforma. Ali você foi convertido. Esse é o verdadeiro batismo. E aí você comprova isso passando pelas águas. Então o batismo nas águas ele é uma comprovação de um batismo que já aconteceu na sua mente e coração. Está acompanhando? Então a partir do momento em que eu sou batizado, e entenda que a palavra batizado significa misturado, é uma palavra grega que significa mistura. Então aqueles que são batizados com Cristo são misturados com Jesus. No momento que ele morre, morreu a velha criatura, mas no momento que ele ressuscita, ressuscita o meu novo eu, filho de Deus e salvo para sempre, desde que permaneça no Senhor. Está entendendo? Então quando eu sou ressuscitado com Cristo, eu juntamente com Ele sou predestinado de Deus. Então existem afirmações que a Bíblia chama de axiomáticas. O que são axiomáticas? Não tem discussão. Qual é a discussão? Todo aquele que é salvo é predestinado, ponto, isso é indiscutível. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e foi ressuscitado juntamente com Ele é predestinado, isso é indiscutível. Então se você crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, saiba que você é uma pessoa predestinada de Deus. Quanto a isso não se discute. Mas Tânia, então por que você não crê que existem predestinados para o céu e predestinados para o inferno? Eu vou te explicar um texto só que me fez acordar, porque eu cria desse jeito. Abre para mim aí o Andrezão, Gênesis capítulo 4. Hoje eu falei para vocês, hoje vai ser um nível um pouco mais hard. Se você não entender alguma coisa, depois do culto a gente conversa, porque se você entender a palavra de hoje, meu Deus, você vai ter uma caminhada diferente a partir de hoje, eu creio. Gênesis 4:7, Gênesis 4:7, vai mostrar a história de um cara chamado Caim. Todo mundo já ouviu falar do Caim, né? Caim matou o irmão porque Deus aceitou a oferta do irmão e não aceitou a dele. Eu já vi muito pregador falar besteira, do tipo assim, Deus não aceitou a oferta de Caim porque Caim deu a oferta, Deus não se agradava, Deus gostava de... Nada a ver. Deus não vai gostar mais de uma oferta do que da outra, dependendo da oferta. Tipo assim, eu fui lá e abençoei. Nossa gente, igual eu vi na internet esses dias, o cara estava encapetado no chão lá, aí o pastor pegou um envelope e falou assim, tipo assim, olha o poder que a oferta tem. Aí, você viu isso? Aí ele encostava no cara encapetado, o cara levava um choque assim, meu Deus. Eu falei, vai se lascar, velho. Não tem nada a ver com a oferta em si. Olha o que Deus fala para Caim, porque Caim não foi a oferta dele que foi rejeitada, foi ele que foi rejeitado. Olha o que Deus fala para ele, Caim, se bem fizeres, outras traduções dirá assim, se você proceder bem, um português mais correto, se você andar em santidade, andar corretamente, não é certo que você será aceito. E se não fizer bem, o pecado jaz à sua porta, e sobre ti será os seus desejos. Ou seja, se você andar em santidade, vai dar tudo certo para você. Mas se você não andar em santidade, você vai ser refém dos seus desejos. Não é ridículo Deus falar isso para uma pessoa que já está predestinada para o inferno, por exemplo? Se o cara já está predestinado a ir para o inferno, por que Deus falaria para ele? Olha, se você proceder bem, você vai ser salvo. Deus seria sádico. Deus estaria falando com uma pessoa condenada, olha, você vai para o inferno, mas se você andar bem, eu vou te salvar. Gente, Deus não vai falar uma coisa que Ele não faria. Então não faz sentido crer que Caim, por exemplo, que Caim é um cara condenado. Não é certo falar que ele é um predestinado a ir para o inferno, porque Deus disse para ele, cara, é só você andar corretamente que você será aceito. Então a predestinação, para dar tentar dar um resumo geral para vocês, como é que eu entendo? Eu entendo que a predestinação é uma igreja, e entenda que essa igreja é Jesus, é o próprio Jesus, tá? E aí do lado de fora está escrito assim, venha a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquela é uma mensagem que está na capa, essa é a mensagem de Jesus,
venha para mim, você que está cansado e oprimido, eu vou te aliviar. Esse chamado não é só para os eleitos, esse chamado é geral, todo mundo vai ouvir. Onde houver pessoas, a cruz, o sinal da cruz é uma prova de que Deus ama o mundo, porque aquela cruz é sinal de que Ele entregou Jesus. O sinal da cruz é esse, a mensagem da cruz é essa. E todo mundo que passa e vê o sinal da cruz, é como se passasse na frente dessa igreja e lesse: venha aquele que quer ser salvo, aquele que está cansado, que eu vou te aliviar. Tem pessoas que passam e rejeitam, muita gente rejeita a palavra, mas tem gente que olha, se interessa e entra. E aí quando ele entra na igreja, ele vai olhar para trás, tem uma outra placa do lado de cá. A placa do lado de cá dizia assim: você só veio porque você é predestinado. Então você está entendendo? De um lado a mensagem é para todos, e se você entrar, você vai ver que Deus predestinou você para a salvação. É assim que eu creio na predestinação. Eu creio num Senhor predestinado, e todo aquele que crê nele passa a ser também. Por que eu estou falando tudo isso? Volta para Romanos capítulo 8, verso 29. Vamos continuar aqui. Isso é só a introdução, viu? Prepara aí. Depois vocês vão comer um x-bacon, chama eu. Nossa, não estava no x-bacon. Deus, livra de mim, Pai, livra de mim. Verso 30. Então, aos que Deus predestinou, algum de vocês antes de nascer tinha alguma capacidade de poder ter feito isso? Claro que não. Foi o próprio Deus. Isso é uma ação 100% dele. Por isso que é uma ação monérgica. Só uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, uma outra coisa que me fez entender um pouco predestinação também, é que não é só porque uma pessoa vai ser condenada que Deus vai desistir dela, jamais. Deus insiste até o último segundo. A pessoa ela é condenada porque ela quer, porque ela rejeita o Senhor. Eu já assisti, eu acho que o Rei Leão umas 112 vezes. Eu sei as músicas de cor, eu sei as falas de cor. Tio Scar, quando eu for rei, o que você vai ser? Tio do macaco. Você é tão esquisito. Você não faz ideia. Então o seu pai lhe mostrou todo o reino, não é? Tudinho. Ah, vou embora. Se vocês cantar Hakuna Matata, eu sei. O ciclo sem fim, eu sei. Quando eu for rei, ninguém vai me vencer em nenhum duelo. Sei tudo. E eu sei que vai ter uma cena que aquele nojento do Scar, eu odeio aquele Scar. Quando eu penso no diabo, eu penso no Scar. Ele está com a mão no Mufasa assim, e ele chega na orelha do Mufasa: vida longa ao rei, e joga o Mufasa. Aí o Mufasa, aí eu assim, mas não, aí morre. Nossa, que ódio. Chorei muito com aquela cena lá. Eu posso assistir 300 vezes, eu sei que o Scar vai jogar o Mufasa. Eu posso torcer à vontade. Ai, não joga dessa vez, não vai jogar de novo. O filme já está ali escrito. E a Bíblia diz que o Senhor sabe todos os dias da nossa vida. O Salmo 139 diz isso. Todos os dias já estão escritos. Então o Senhor sabe quem vai crer ou não. O Senhor sabe quem vai aceitar ou não. O Senhor sabe quem vai rejeitar ou não. Mas não é por isso que Ele deixa de amar e insistir. Está entendendo? Então aos que Deus predestinou, aí a Bíblia chama, o ponto 2, a estes chamou. O que é o chamar? Ninguém aqui, ninguém acordou um dia, despertou: ai que bom, que dia lindo, estou com vontade de crer em um Deus que enviou o Filho hoje. Isso é impossível. Essa ideia de um Deus que amou o mundo e enviou o seu Filho, isso não nasce naturalmente na cabeça de ninguém. Imagina um esquimó, está lá varrendo o gelo da frente da casa dele. Será que um Deus enviou o próprio Filho para salvar-me? Vou crer nisso. Não existe. A Bíblia diz em Romanos 3 que ninguém busca Deus, é impossível. E o próprio texto que o pastorzão pregou, de Romanos 10, ele fala assim: como crerão se não há quem pregue? Então você vê que ninguém pode naturalmente crer em Jesus, isso não existe. Vai brotar na minha cabeça que Jesus é Deus, não dá. Todos aqui creram porque alguém pregou. Todos, 100% das pessoas que estão aqui creram porque de algum modo a palavra de Deus chegou até você. E glória a Deus por isso. Eu conheço uma moça que ela creu porque ela estava andando na rua querendo se matar, e aí bateu um vento e veio um papelzinho girando assim de uma assembleia: você quer aceitar Jesus? Ela pegou: eu quero. Gente, por outro lado, eu já vi uma pessoa, eu já contei esse caso aqui, que eu fiquei 5 sábados explicando todo o evangelho para ele, Apocalipse, Ezequiel, Jeremias. O cara vinha com pergunta de física quântica.
E eu, graças a Deus, era coisa que eu tinha lido. O Senhor é muito bom, né? Graças a Deus ele não perguntou nada que eu me confundi. Graças a Deus por isso. Mas não adiantou nada. Ele não cria. Eu fiquei com tanta raiva. Falei, mano, eu não quero mais falar de Jesus para você. De verdade. Não tem mais o que eu falar para você. Você é muito chato, velho. Não, mas eu quero crer. Eu falei, então faz o seguinte, vai lá com outro grupo. Eu coloquei ele com outro líder. A outro líder foi fazer, era um dia de fazer salsicha na igreja. E os líderes estavam fazendo salsicha com ele. E eu estava arrumando as cadeiras. Eu não queria ele no meu grupo, eu não aguentava mais falar com aquele menino. Ele me sugava, velho. Falei, filho, vai se lascar com o outro, tchau. Aí eu passei para no banheiro fazer xixi. Quando eu passei na frente da cozinha, tava lá o líder mexendo o caldeirão assim de salsicha com uma mão. E o cara para que eu preguei 5 sábados, aquela pedra na coroa é minha. Ele ajoelhado lá, eu aceito Jesus. E ele com a mão na cabeça, orando lá com ele, virando salsicha, chorando com ele. Eu falei, o que está acontecendo? O que você falou para ele, meu Deus do céu? Que eu não falei em 5 sábados? Aí o cara, não, eu só falei para ele que Jesus ama ele. Ele já ajoelhou, começou a chorar. Eu falei, está amarrado, nome de Jesus. Então, esse chamou é o dia em que a palavra de Deus... Gente, eu estou muito viajado hoje. O que aconteceu comigo? Vocês já assistiram Procurando Nemo? Vocês já viram aquela hora que está uma tartaruga? Aí eles falam assim, qual é a corrente leste? Essa daqui, a tartaruga maconheira. Vocês viram lá? Então, aí o pai do Nemo fala, o quê? Essa é a corrente? Ele falou, mas ela sempre esteve aqui, eu não vi. É para você ver, ela sempre esteve aí. A palavra de Deus sempre esteve perto de você. Deus sempre esteve falando com você. E você nunca percebeu, até o dia que você percebeu. É isso que é muito legal. A palavra de Deus sempre esteve insistindo. Até o momento que você fala, é verdade, Ele é real, Ele me ama, Ele é o Senhor. Então, aos que Deus predestinou, antes de você nascer, depois que você nasce, Deus dá um jeito da palavra de Deus chegar no seu ouvido, e aí é o chamado que você ouve. Então você viu como parte dele, tanto te predestinar, quanto parte dele, o te chamar. E aí vem o terceiro ponto. A Bíblia diz, está lá em Romanos 8:30, aos que predestinou, a estes chamou. Então, predestinar antes de nascer, o chamar, a primeira vez que você ouve a palavra de Deus, e aquilo cai no seu coração. E terceiro, justificou. O que é justificar? Vou dar um exemplo. Vou pegar o Vini de novo. Eu e meu amigo Vini. Vini e eu, nós estamos muito amigos. O que você gosta de comer? Goró? Ah, tá amarrado. Goró, tá amarrado, velho. Estrogonofe, boa escolha. Aí eu falo, mano, vamos lá fazer um estrogonofe em casa. A gente tá lá comendo estrogonofe. Aí a Eli faz um estrogonofe. Aí o Vini fala, Daniel, o estrogonofe mais gostoso que eu já comi na minha vida é o da Eli. Vamos abrir um restaurante? Eu falo, mano, vamos. Eu e o Vini, não assinamos nada. Foi aqui, ó, acordo meu e seu. Aí eu falo, mas mano, eu não tenho dinheiro para abrir. Eu tenho. Ele arranca 50 mil reais do bolso. Ô benção. Tá aqui, Dani, abre o restaurante. Aí eu analiso o mercado e eu vejo que lá em Ubatuba não tem nenhum lugar que vende estrogonofe gostoso. Aí eu falei, Eli, vamos lá para Ubatuba abrir? Vamos. Aí eu pego, Eli, os 50 pau que você me deu, tá no meu bolso. Eu tô te devendo esses 50 mil. Eu tô devendo, isso é fato. Aí eu pego Eli, entro no carro, nós estamos lá na serra para abrir como é que vai ser o nosso nome? Estrogonofe de Godnofe, sei lá. Estrogonofe é a comida que liga e desliga. Estrogonofe, nossa. Eu não podia ficar sem. Volta para a palavra. Aí a gente está lá descendo a serra, eu e Elinéia, e nós vamos abrir a nossa loja de estrogonofe. E de repente, eu sou um pouco barbeiro no trânsito. Aí eu vou fazer uma curva, a serra estava chovendo, aqueles cotovelos do diabo lá. Aí, capotei. E não só capotei, velho, meu carro pegou fogo. E não só pegou fogo, matou eu, Eli, queimou eu, ela e o dinheiro. Meio programa do Datena, né? E aí, cara, a pergunta é: o que aconteceu com a sua dívida? O que aconteceu com a sua dívida? Você vai receber de quem esse dinheiro? Já era, a dívida já era. Vai cobrar do morto, vai cobrar dos 2 carvãozinhos dentro do carro. Não tem o que fazer, perdeu. Justificar, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3,
que quando nós cremos em Jesus, Jesus ele pega um espírito de dívida que é contra nós. Tudo que a gente fez, faz e fará. Todos os seus pecados estão numa lista. A Bíblia diz que Jesus pega essa lista, ele coloca na cruz, ele crava na cruz e ele rasga aquela dívida. A dívida está rasgada. Ele pega lá, você fez isso, está perdoado, não quero mais saber. E aí Satanás vem diante de Deus e fala, mas ele fez. Aí Deus fala, ok, vai cobrar dos corpos lá na cruz, vai cobrar do morto, porque aquele não é mais meu filho. Aquele morto, vai até cuspir, aquele morto cheio de dívida não é mais meu. O que é meu é essa nova criatura, ó, perdoada e zerada. Isso é justificação. É Deus pegar a dívida que era sua e colocar em Jesus Cristo. E Jesus Cristo morre, matando junto com ele aquela dívida. E Jesus ressuscita, trazendo uma pessoa perdoada e filha de Deus. Puf. Algum de nós fez isso? Algum de nós participou disso? Não, foi ele que fez. Por isso que a gente fala que o amor de Deus é a graça, porque isso foi de graça. Ele fez isso de graça, por amor, não por merecimento. Então nós temos a predestinação, que é antes de eu nascer. Nós temos a chamado, que é na primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus. E nós temos a justificação, que é no momento em que a gente crê. Tudo isso, atitudes de Deus para conosco. Agora existe uma quarta atitude, que é a glorificação. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é a glorificação? A Bíblia diz que um dia, glória, vai ser logo, hein? Que ou a gente morre e vai se encontrar com o Pai, ou a Bíblia diz que o Senhor virá nos buscar para encontrar com Ele nos ares. Não misture as coisas, não é para levar você para o céu, ainda não, para levar você para encontrar com Ele nos ares. E depois a gente desce, fica 1000 anos na terra, e depois desce a Nova Jerusalém eternamente aqui. Isso é um assunto para outro dia. Não mistura, porque tem aquela música do Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu. É mentira, não vai. Você vai morar na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus, é outra história. Mas o interessante é que o glorificar, que momento será esse? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que no momento em que os mortos ressuscitarem, ou nós formos arrebatados, porque vai ser simultâneo, os mortos ressuscitam, depois os santos são levados. Os santos são os que creem e estiverem vivos na hora do arrebatamento. Nesse momento, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 15: o mortal será revestido do imortal, o que é corruptível será revestido do incorruptível. Vocês já assistiram o filme do Homem de Ferro? Gente, tem uma cena do filme, eu estou muito Hollywood hoje, cara. O que está acontecendo? Eu nem assisto tanto filme assim, mas Deus está dando as ideias. Graças a Deus eu não escrevi, está ficando até melhor do que esperado. Tem uma parte lá do Homem de Ferro que ele está caindo, não, é ele com o Homem-Aranha. Vocês vão lembrar, é do mais novo aí. Aí o Homem-Aranha está caindo, aí o Homem de Ferro, né, daquele jeito muito estiloso, lá, ele toca uns controles assim, aí vem um bichinho voando, e aí é uma armadura que bate no Homem-Aranha e monta em cima dele. Eu falei, meu Deus, é isso, cara. No momento em que eu estiver subindo para a glória, e eu espero que vocês também junto comigo, né, em nome de Jesus, naquele momento vai vir de algum jeito uma armadura celestial, que é o chamado corpo glorioso, e enquanto o corruptível está saindo, está vindo um incorruptível, e na hora ali, pá, você vai ser transformado de um homem carnal, uma mulher carnal, não carnal espiritualmente falando, mas né, alguns um pouco mais carne que os outros, mas enfim, será transformado automaticamente num corpo glorioso. Isso é a glorificação. É o momento em que nós entraremos naquela dimensão onde não há choro, não há dor, não há canseira, não há ódio, não há pecado. A gente vai estar livre da presença, do poder e da penalidade do pecado. Isso é maravilhoso demais, meu Deus. Agora tem um problema aí. Entendendo os 4 pontos: predestinação antes de eu nascer, chamado, primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus, e entendo ouvir de dar ouvidos mesmo. Justificado, no momento em que eu creio, automaticamente eu sou feito filho. Só que aí ele pula lá para a glorificação, para o último momento. Agora pergunta valendo um Trident. Deixa eu beber água, senão não paro de cuspir. Você fica sério tocando. A pergunta é:
Se depois da justificação eu pulo para a glorificação, ou seja, no momento em que eu criei, depois está pulando para o último dia da minha vida, seja na morte ou seja no arrebatamento. Pergunta valendo um Trident. Qual é o processo de Deus que está faltando aqui no meio do caminho? Valendo! Gente, vocês não assistiram Fantasia? O que está faltando entre a justificação e a glorificação? Pastor Itamar, qual é o processo no meio do caminho? Quem falou? Sopraram para ele ganhar o Trident. Perfeito, meu amado, a santificação. Agora, por que é que não está a santificação nesse conjunto de ações de Deus? Por que não está? Fala, cantora. Porque a santificação não é uma ação de Deus para a gente, é uma ação nossa diante dele. Está entendendo? Não adianta você querer cantar, leva-me mais fundo, leva-me mais perto, ai meu bebê, eu gosto do louvor, mas se você tem que cantar com entendimento. Ou parte da gente a postura de decidir andar com Jesus, ou ele não vai fazer. Deus não fere livre-arbítrio de ninguém. Deus não pega ninguém na marra e fala, vá para a igreja, vai orar, vai ler, vai viver em santidade. Mentira. A gente fica esperando que Deus faça as coisas, mas depende de nós termos postura diante de Deus, de dizer não para as coisas erradas, de fugir do que é errado, ainda que com vontade. Você acha que vai chegar um dia, de verdade você acha, quem pregou isso para você está muito enganado, que você vai chegar um dia e você não vai nem ter desejos errados mais? Ai, acordei sem vontade de pecar. Meu filho, então olha para o lado, você vai ver Moisés, você vai ver Elias, você está no céu, você está na glória. Isso não existe. Todos os dias, e o diabo, eu já falei que ele é nojento, já falei, né? Só para reafirmar, nojento, chifrudo, horroroso. Ele olha, ele sabe o que você gosta. Ele sabe ele sabe, ele gosta de um ego massageado, então eu vou dar um ego massageado para ele. Ele gosta de glória para ele, eu vou fazer aplaudirem ele. O negócio dele é um negão bombadão, dela, né, de preferência, enfim. Se bem que hoje em dia, rapaz, manda o que ele gosta. O negócio dele é uma loirona, então, opa! Meu Deus do céu. E aí, cara, sabe o que é o pior? Satanás, ele não está nem aí para a sua alegria. Você acha que ele manda essas coisas porque ele quer ver você alegre? Lógico que não. Satanás quer tirar o teu foco. O foco não é o agora. Vocês estão achando que a conferência Deep é para que vocês tenham uma intimidade com Deus e vivam felizes agora? Isso é parte pequena do processo. A intenção e todo o nosso desejo é que você seja salvo e participe da vida eterna. Gente, eterna não dá para comparar. Vida eterna é você pegar um cisco do cocô do mosquito e comparar com o oceano de tempo. Eu estou falando de uma eternidade sem fim. Gente, uma vez eu tentei falar, Senhor, o que será que é infinito? Aí eu fiquei pensando, se eu for uma vez por ano para Ubatuba, pegar uma colher d'água e beber. Uma vez por ano, eu vou beber uma colher d'água. Acaba o mar e a eternidade é mais que isso. Outro cara furou e falou assim, o passarinho vem uma vez por ano e ele afia o bico na montanha. A montanha acaba e a eternidade é mais do que isso. É inatingível para nossa mente pensar em eternidade. Só que Satanás, ele vem e ele coloca prazeres, e você acha mais interessante o prazer da noite do que a eternidade com Deus. Então a intenção do Deep, Pai, como isso é verdade, meu Deus do céu, como a gente é otário, socorro Jesus, como a gente é otário. A intenção é que a partir de hoje uma aliança nova nasça no seu coração diante de Deus. Qual aliança, Dani? A aliança de você virar e falar assim, não, Pai, eu quero tomar uma postura, a partir de hoje, Senhor, eu vou dizer não para o que te desagrada, porque aí sim eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais perto,
Eu quero mostrar para vocês isso. Eu tenho mais 20 minutos. Mais 20 minutos eu consigo terminar. Corre comigo para o livro de Daniel. Vocês esperam eu estar olhando para baixo para estar com papada? Nossa, sai. Obrigado. Nossa, cara, eu ia profetizar uma mulher bonita para sua vida. Olha o desespero. Para. Vai sair na força. Não precisa arrancar com o dente não, velho. Saiu. Receba uma esposa linda, em nome de Jesus. Orem, viu, gente? Orem muito para casar. Vocês veem, eu orei muito para casar, Deus me deu Eli. Ela orou pouco, olha aí o que Deus fez. Então orem muito. Daniel capítulo 1. Vamos lá para a gente terminar. Eu vou ler bastantinho, vai ser até o verso 16. No terceiro ano do rei Jeoaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, até Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, o rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus ele levou para a terra de Sinar, que é a Babilônia, que hoje é parte da Turquia, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei Nabucodonosor disse a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que escolhesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotado de sabedoria, inteligência e instrução, que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinassem as letras e línguas dos caldeus. Então, só para você entender, Israel tinha sido invadido, Nabucodonosor destruiu tudo, Jerusalém foi arregaçada. Aí o rei falou assim: pega lá os mais bonitos e inteligentes, ou seja, mas tudo ficaria em Jerusalém, então tá valendo, né? Leva os mais bonitos e inteligentes lá para a Babilônia. 5. O rei lhes determinou uma porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que eles fossem assim alimentados por 3 anos, para que no final dos 3 anos pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam, dentre os filhos de Judá, um homem chamado, um menino, né, no caso tinha entre 15 e 18 anos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos mudou o nome deles: Daniel para Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Daniel, porém, olha aí, o que a Bíblia diz ali, gente? Daniel, Deus que mandou? Os amigos que aconselharam? Ele foi obrigado por alguém? Foi uma atitude 100% do coração de Daniel. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, pois ele determinou a vossa comida e a vossa bebida. Ele veria os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens da vossa idade, e assim poriam em perigo a minha cabeça perante o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: faz um teste, peço-te, faz um teste aos teus servos, durante 10 dias nos dê legumes a comer e água a beber. Então examine na tua presença o nosso semblante e o dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires, procederá para com teu servo. Assim ele atendeu os pedidos de Daniel, Ananias, Azarias, etc., e os experimentou por 10 dias. E ao final dos 10 dias, o que acontece? Apareceu o seu semblante melhor. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam as iguarias reais. Pelo que o despenseiro então lhes tirou as iguarias e o vinho que dava a beber, e lhes dava legumes. Agora é aqui que eu quero mostrar para vocês: a esses 4 jovens Deus deu conhecimento
inteligência em todas as letras, em toda sabedoria, e Daniel era entendido em visões e em todos os sonhos. Uou. Gente, entenda a cena. Vamos para uma aplicação agora mais local ali. Eles haviam sido tirados da terra deles, eles haviam sido tirados da cultura deles, eles eram bombardeados todos os dias por uma cultura que não era a deles. Quando um povo ele quer perder a sua cultura, a Babilônia fazia isso, o reino da Babilônia fazia isso. Por exemplo, o Império Romano deixava as pessoas terem a religião que queriam, o governo que queriam, mas eles tinham que pagar impostos. Esse era um jeito romano de conquistar. A Babilônia não, a Babilônia queria embutir nos mais novos, então presta atenção na doutrinação já das crianças, nos mais novos queria embutir a cultura deles. Como que ele tentou mudar a cultura de Daniel? Primeiro, mudou o nome dele. Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel, El é Deus, tudo que é El é Deus. Rafael, Joel, enfim, Daniel, Ezequiel, tudo é Deus alguma coisa. Mudou o nome dele para Beltesazar. Beltesazar é Baal, é a sua vida. Olha que agressivo. Imagina, por exemplo, o Vini é meu amigo, que hoje eu vou pegar você para Cristo. O Vini está lá, se bem que Vini não significa nada, né? Hã? Nossa, Vinícius significa aquele que cria uvas. Uau. Sabe que você pode dar um chapéu bom com isso? Você pode chegar no dia da menina que você gosta, e você fala assim, escuta, você já namora? Olha, já fica a dica. Fala assim, sabe o que meu nome significa? Vinícius, significa vinicultor. E você é o cacho de uvas que Deus foi criado. Deus deu para eu cultivar. Cara, se a menina não cair na sua, desiste. É ruim? É ruim? Mas vamos pegar o meu exemplo. Daniel é mais fácil de falar. Daniel, Deus é meu juiz. Explica o mesmo caso ali, né? Imagina mudar o meu nome para Exu Caveirinha. Exu Caveirinha, Exu Caveirinha. Imagina todo dia, Exu Caveirinha. Por exemplo, seu nome do cabelo da hora, Mirela. Mirela, a partir de hoje você não é mais Mirela não, agora você é Pombinha Girinha. Gente, isso é agressivo, é você mudar toda a cultura. Você fala, não, mas eu quero ter o nome de Deus. Não, seu nome agora vai ser esse. É mudar a cultura, é colocar um outro nome. Não só isso, mudou a língua. Daniel e seus amigos, eles falavam hebraico, e a língua foi mudada para o aramaico. O hebraico para o aramaico é mais ou menos português para italiano, é parecido, mas não é parecido. Então muda nome, muda as roupas, muda a língua. E aí quiseram mudar também a comida de Daniel. Só que veja bem, Daniel não podia fazer nada quanto ao nome dele. Os outros iam chamar ele de Beltesazar, não tinha o que ele fazer. Se os outros falavam com ele em aramaico, não tinha o que ele fazer. Se lá na Babilônia não tinha as roupas que ele usava em Jerusalém, não tinha o que ele fazer. Só que Daniel, ele conhecia as escrituras. Daniel era um menino que conhecia a palavra. E ele sabia muito bem que Deus condenava, isso é Velho Testamento, isso não se aplica mais a nós, mas Deus condenava certos alimentos. Em Levítico, por exemplo, fala que o judeu não podia comer porco. Misericórdia, o mundo sem bacon. Não podia comer porco, não podia comer coelho, não podia comer camarão. Vários animais não podia, lagarto não podia comer. Vários animais que Deus considerava impuros. E Daniel, ali ele virou e falou, olha, nisso eu vou pecar contra o meu Deus. Mudar meu nome, não tem problema. Mudar minha roupa, não tem problema. Enfim, isso é problema de vocês. Mas eu não quero me contaminar com a comida que não agrada o meu Deus. Nisso, Daniel pediu misericórdia a Deus e falou com o eunuco, com o chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos lhe permitiu não se contaminar. Então entenda a profundidade do que Deus está querendo dizer aqui. Tem coisas nesse mundo que nós não vamos poder lutar contra. O que vai passar na TV, não tem o que a gente fazer, mas a gente pode desligar. Em quem as pessoas não vão votar, em quem as pessoas agora... Se a mulher sexy do ano é o Pablo Vittar, eu não posso fazer nada quanto a isso, a não ser lamentar.
mas eu posso não participar, por exemplo, de uma votação, ou assistir o show, ou não comprar CD. Tem coisas que eu não posso fazer, mas tem coisas que eu posso escolher não me contaminar. Daniel, quando ele vira e fala assim: Senhor, é o seguinte, eu sei que a cultura é essa, eu sei que o que todo mundo gosta é isso, eu sei que o que todo mundo está fazendo é isso, mas eu escolho, eu proponho no meu coração não me contaminar com as coisas desse mundo. E a partir do momento em que Daniel propõe, porque veja bem, uma decisão, grava isso no seu coração, uma decisão sem atitudes não vale de nada. Tomar uma decisão e essa decisão não refletir em atitude, essa decisão não valeu de nada. Daniel, ele não só propôs no coração: não vou me contaminar, não vou falar do jeito que todo mundo fala, não vou me misturar com as coisas que eles gostam, não vou. Aí Deus olha para ele e fala assim: aí encontrei um adorador que adora em espírito e em verdade. E o legal é que Deus, propositalmente, ele vira e fala: Daniel, então sobre você e sobre seus amigos que não se contaminaram, eu vou derramar uma porção especial do Espírito Santo de Deus. E Daniel e seus amigos, eles eram os mais sábios, os mais letrados, os mais bonitos. Então há esperança para os feinhos. E eles eram os mais usados por Deus naquele império. E vocês sabem muito bem que Daniel veio a ser o grande braço direito do faraó. Do faraó não, do rei Nabucodonosor. Faraó. Gente querida, existe uma porção de espírito muito maior para a sua vida do que a que você tem hoje. Muito mais. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa ou que você pede. Se você acha que hoje você vive uma vida abençoada, você não faz ideia do que Deus pode fazer. Deus, ele tem plano de te levar muito mais profundo, muito além do que você está vivendo. Deus quer usar você com dom de cura, Deus quer usar você com dom de línguas, Deus quer usar você ganhando almas, Deus quer usar você como um grande empresário ou empresário nessa terra, para que você tenha recursos para usar de forma sábia, não para gastar consigo mesmo, lógico. Deus quer que você tenha um casamento feliz. Solteirada, está vendo? Você propôs o coração. Essa pegada, gente, ou a gente tem, ou Deus não vai te dar. Esquece. Não vai cair do céu uma unção de aceitação da vontade de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Vem cá que eu vou orar por você e a partir de hoje Deus vai te usar. Mentira, mentira. Ou você propõe no coração, assim como Daniel fez, ou você não vai experimentar a profundidade da presença do Senhor. Se você não mudar a sua postura, se você não buscar mais, se você não orar mais, se você não se envolver mais, Albert Einstein dizia assim: é burrice esperar resultados diferentes com atitudes iguais. É burrice você achar que vai mudar fazendo a mesma coisa de sempre. É burrice você achar que Deus vai mudar se você não mudar também. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês buscarem de todo o coração. Gente, eu já contei esse testemunho uma vez. Eu cheguei em casa uma vez da faculdade, do trabalho, era isso mesmo, eu cheguei para trabalhar e eu ia para a faculdade à noite. E aí eu peguei e eu falei assim: acho que eu vou ler a Bíblia um pouco antes de ir para a faculdade. Só que aí eu cheguei, e aí, sabe quando o Xbox olha para você e ele faz uma carinha de gatinho do Shrek assim? Aí eu falei: depois eu leio, vou jogar. Aí eu fiquei jogando. Ai cara, só eu mesmo. Aí eu lembro que o Espírito Santo me incomodou. Aí eu falei: não, eu vou ler a Bíblia. Aí eu desliguei e peguei a Bíblia. Só que eu estava lendo com muita má vontade, porque eu queria jogar, eu não queria ler. Eu estava lendo obrigado. Sabe aquele negócio de vou ler 3 capítulos por dia? O primeiro você presta atenção, os 2 você lê correndo, igual o gibi da Mônica, só para cumprir o que prometeu. Isso não vale. Aí eu peguei e falei: tá bom, vou ler. Aí eu lembro que eu abri em Êxodo, eu estava lendo lá a história, né, o povo, Moisés. Aí em determinado momento mostrou que o povo estava com fome e Moisés orou e caiu maná. E eu fiquei pensando na maravilha que seria poder orar e chover comida. Eu falei: nossa, velho, olha aí.
Papai, em nome de Jesus, fominha, costela do Outback. E eu lembro que naquele momento, gente, eu fiquei tomado de uma raiva. Porque eu falei, Senhor, por que essas coisas não acontecem mais? Por que eu não vivo isso que Moisés vivia? Eu já sei. É porque você ama mais Moisés do que eu. O Senhor prefere Moisés. Fechei a Bíblia. Que absurdo! Moisés é preferido. Eu não sou amado de Deus igual Moisés. Ai, que crise adolescente da minha vida. Aí eu lembro, gente, foi a segunda vez da minha vida que eu ouvi a voz de Deus de uma forma audível, assim. Muito louco isso, meu Deus. Porque apesar da minha raiva, eu estava numa busca sincera ali, sabe? Eu queria de verdade. E aí Deus falou assim para mim, Dani, eu amo você e Moisés igual, do mesmo jeito. Aí eu, que legal. Só que aí Deus sempre assim, ele ama e depois corrige. Né? Infelizmente nunca fica só na bênção e na correção. Eu amo vocês dois do mesmo jeito. Mas Moisés me amava mais do que você ama. Nossa. Antes eu tivesse ficado só no videogame, né? Não levava essa. A verdade, gente, é que nós só não vivemos mais porque nós não buscamos mais. Nós só não experimentamos mais do sobrenatural porque a gente ainda tem muito de carne dentro da gente. A gente só não tem mais experiências sobrenaturais como nós gostaríamos, porque infelizmente o sobrenatural ainda não é prioridade nos nossos planos e desejos. Então qual que é a intenção desse congresso e a intenção dessa palavra de hoje? Hoje foi o start para que haja em vocês, a partir de hoje, o desejo pelo mais profundo, a postura pelo mais profundo e uma busca pessoal pelo mais profundo. Vocês lembram que da parte de Deus é a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação, mas a santificação, a profundidade do conhecimento depende de você, depende do quanto você quiser. Vamos apagar a luz, quero orar junto com vocês para a gente dar encerramento no culto desse primeiro dia do congresso, que amanhã continua. Marcelão, judeu aqui, pastor Tamar, Eli, vem cá, bem. Vem aqui. Vocês vão fazer o seguinte: toda atitude, toda decisão é seguida de uma atitude. Toda decisão, fique em pé, por favor, igreja. A gente já vai terminar. Ele fica aqui, bem. Pastor Tamar, ajuda aí. Toda decisão é seguida de atitude. Hoje, que dia é, gente? Dia 16 de outubro. Eu gosto muito de data, porque o povo de Israel, sempre que acontecia alguma coisa maravilhosa, eles marcavam uma data. Quero que hoje seja um dia que vocês vão lembrar como o dia que deu o start da sua caminhada de profundidade com o Senhor. Uau! Eu tive um dia, isso é para acordar. Eu tive um dia mais rápido. Queimou esse também? Não. Alô? Ali. Ah, peraí. Ó o diabo, sai fora, diabo. No dela? No qual? Obrigado. Alô, tá saindo? Obrigado de novo. Não, vai desanimar não. Deixa ele cantar. Uma vez, gente, vou terminar de agora. Eu tinha 24 para 25 anos. Eu já pregava, eu já cantava, ensinava a Bíblia, enfim, pelo amor de Deus, para os outros, porque eu não era de verdade. Eu saía da igreja, eu ia direto para a balada. Eu saía da igreja, eu ia direto para a bagunça, e ninguém na igreja sabia. Eu ia escondido. E aí eu lembro que o meu pastor, o tio Eros, na época, hoje é o pastor Tamar, o tio Eros, ele me ligou, era uma terça ou quarta-feira, ele falou: Dani, o que você está fazendo agora? Eu falei: nada. Ele falou: vem aqui que eu preciso falar com você urgente. Aí ele me chamou até o escritório lá pastoral, eu sentei e eu não sabia de nada que estava acontecendo, mas eu sabia muito bem a vida dupla que eu estava levando. Tenho certeza que se, pela misericórdia de Deus, se isso aconteceu, se eu tivesse morrido naquela época, eu ia para o inferno pregando. Uau! E aí eu cheguei lá na frente do tio Eros, aí ele pegou um papel sulfite
com a letra, ai, que absurdo, velho. Com a letra dele, várias coisas escritas, várias. Aí ele pegou e estava com o olho de choro. Gente, se vê o seu pastor chorando por sua causa, é constrangedor. Aí ele mostrou para mim o papel e falou assim: tudo isso aqui, eu estou sabendo o que você está fazendo. Aí eu peguei o papel, era tudo verdade. Isso é o pior, era tudo verdade. Você está fazendo isso com não sei quem, você levou não sei quem para não sei quem, você foi em tal lugar. Só. A hora que eu olhei aquele papel, eu olhei ele chorando. Sabe o que Deus falou? Esse é você, ó. Esse é você. E ali naquele momento, eu pedi perdão para ele, chorei muito, fui para casa. E eu fiquei por 6 meses. 6 meses, redondinhos. Eu fiquei todas as noites buscando ao Senhor, lendo a palavra, estudando, meditando, pedindo perdão, me envolvendo com Ele. E depois de 6 meses, eu gravei o primeiro vídeo para a internet, que foi o vídeo que me apresentou Eli, depois vocês e o ministério. Mas tudo começou aonde? Aonde eu reconheci a minha necessidade de uma presença real do Senhor. Tudo isso aconteceu depois de uma postura. Então eu quero, em nome de Jesus, agora, durante o louvor, a gente vai descer. Vai estar eu, o Marcelo, a Elias, o pastor Tamar puder também. E nós vamos, vocês vão vir e vocês vão falar assim com a gente: eu quero tomar uma postura a partir de hoje. Eu não estou falando de quem não é crente, eu estou falando até de crentes que querem mais. Eu não estou falando de quem está afastado, eu estou falando até de quem está na presença, mas que quer mais. Não estou feliz com o que eu tenho, eu quero mais. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais perto, eu quero ir mais íntimo, eu quero conhecer mais, eu quero ser mais usado. E dependendo da postura, a partir de hoje, o Senhor vai começar a transformar a sua vida, em nome de Jesus. Uou! Vem aqui. Aí vocês vêm e a gente vai orar com vocês, de quem quiser.